Chegamos na parte 2, a gente vai fazer agora essa cabeça aqui, com esse cabelo todo descabelado. E aqui agora eu vou mostrar que dá pra você poder usar o olhinho de 12 milímetros como de todos os outros personagens. Eu vou mostrar a diferença deles, né, depois que a gente fizer essa bolinha do olho. Aqui eu usei o de 9 milímetros. E todo ele eu fiz usando o fio Balloon Amigo e Bella, da Pinguim. E a agulha número 2. Aí eu já falei até no primeiro vídeo, se você estiver usando, né, o fio amigurumi ou o fio soft da Círculo, vai ficar um pouquinho maior, mesmo que você esteja usando a agulha número 2, porque ele tem um tex um pouquinho maior, então é um pouquinho mais grosso. E aí vai ficar uma peça maior, e aí você vai conseguir usar essa mesma receita para fazer peça um pouquinho diferente. Você também vai usar um pouquinho de feltro. E eu até mostrei, eu comprei um pedaço gigante, olha o tamanho. E o pedacinho que eu tirei não tem nem 5 centímetros pra gente poder usar. Então isso aqui vai render muito. Olha o pedacinho que eu tirei, né? Esse quadradinho aqui. E sobrou metade dele. Então vale muito a pena. Aqui, achei. O pedaço que ainda sobrou. Ainda dá pra fazer todos os dentinhos de novo. Vale muito a pena pra gente poder usar em várias receitas, em vários detalhes diferentes. Aqui a gente vai usar 10 dentinhos. Na personagem eu contei 14. Mas eu acho que 10 ficou bom. Agora na cabeça a gente vai começar fazendo a parte mais escura de dentro da boca, para simular que ela tá com a boca aberta. E eu escolhi esse marrom bem escuro, para não usar o preto. O preto eu acho que vai ficar muito diferente. Mas aí você usa o mesmo marrom que estiver usando aqui na parte de baixo. No meu caso aqui é o mesmo da botinha. Se você só tiver um marrom, então é o mesmo, continuo usando esse marrom. Eu acho que vai ser mais interessante do que usar o preto. Aí eu coloquei aqui para comparar como que vai ficar, como se fosse uma sombra por dentro da boca. A base vai ser a mesma da cabeça, mas vamos começar então com um nó corrediço e 18 correntinhas. 1, 2, 3, pular primeiro. No segundo, nessa parte aqui de trás, ó, eu encaixo a agulha e puxo para fazer aqui o meu ponto baixo. Eu vou voltar fazendo 16 pontos baixos. Um em cada uma dessas alcinhas que tem na parte de trás da correntinha. Assim como a gente fez lá no pé. No começo, na botinha. Ó, o último. Nesse último aqui, no último pontinho, eu vou colocar 3 pontos juntos. Então, encaixa aqui. E vou contar os 3. 1, 2, vou encaixar a agulha, mas antes eu vou levar esse fio aqui do começo do nó corrediço ali para trás, pro nozinho vir para a parte de trás. Então, faço aqui o meu terceiro. Agora eu vou voltar fazendo nessa parte aqui da frente, ó, que ficou bem bonitinha, bem direitinho, 15 pontos. Então, já encaixo no primeiro. Aqui pode ser um pouquinho só mais apertado, só que vai ficar super fechadinho. E essa é a ideia. 2, 3, vou contar aqui os 15. 15. No último, eu vou fazer aqui 2 pontos juntos. Então, encaixo aqui, ó. Nesse último pontinho, vou fazer o meu aumento. 2. Vou colocar aqui o meu marcador. Vou usar o bege também, que é o que destaca. Próxima carreira, vou começar com um aumento. E agora aqui, nesse meio, 15 pontos, até chegar ali na outra quina. 2, 3, 15. Cheguei aqui nessa lateral, nós temos 3 pontos, eu vou fazer um aumento para cada um desses pontos. Então, 3 aumentos seguidos. Encaixo no próximo.
2, encaixa aqui no próximo. 3, mais 15 pontos aqui para poder voltar. 1, 2, 3. Cheguei nessa outra lateral, 2 aumentos, um em cada pontinho que sobrou. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento, agora em cima do marcador, o segundo. Marcador para cima. Na próxima carreira, eu começo fazendo um ponto. Agora, um aumento. E 15 pontos até chegar ali na outra lateral. 15 pontos aqui no meio. 15. Cheguei nessa lateral, a gente faz um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, vou começar um ponto e depois um aumento. Foi a minha primeira repetição. De novo, um ponto e um aumento. Foi a minha segunda. Por último, um ponto e um aumento. Foi a minha terceira. Agora, mais 15 pontos até chegar aqui na lateral. Cheguei no final, um ponto e um aumento por 2 vezes. Tô fazendo aqui o aumento. É a minha primeira repetição. Agora, de novo, um ponto e um aumento. Para a última. Próxima carreira, eu vou começar fazendo 2 pontos e um aumento. Então, 1, 2, agora aumenta. $15 pontos até do outro lado. Agora, 2 pontos e um aumento aqui por 3 vezes. Vou começar contando 1, 2 e aumenta. Foi a minha primeira repetição. 1, 2 e aumenta. Foi a segunda. E 1, 2, aumenta. Foi a terceira repetição. Agora 15 pontos até chegar ali do outro lado. Chegando no final, agora a sequência também de 2 pontos e um aumento, só que agora por 2 vezes. 1, 2 e aumenta. Essa foi a minha primeira repetição. De novo. 1, 2 e aumenta a última. Vou passar o marcador para cima. Temos agora 54 pontos. E eu vou fazer 4 carreiras contornando esses 54. Então, deixo o marcador aqui e continuo girando, fazendo todos esses pontos, até ter 4 pontos exatamente aqui em cima do marcador. A gente ficou com 54 pontos e depois disso eu subi aqui 3 carreiras contornando esses 54. Então, você pausa aí e faz essas 3 carreiras pra gente poder retomar. Ó, deixei o meu marcador e aí eu fiz aqui até ter os 3 pontos certinhos aqui em cima do marcador. Pra gente poder continuar, serão 10 pontos agora, então tem que contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 correntinhas. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. No 6, eu encaixo aqui a agulha. Puxa para poder ficar juntinho, já faço um ponto baixo.
Esse buraquinho aqui, depois é o que vai passar o pescoço. Aí vai encaixar aqui. Então, agora é só chegar até o final, até que o marcador de ponto baixo. São 39 pontos baixos, mas acho que nem precisa contar. Vou só fazer até ali. Até encostar ali no marcador. Chegando no final, passei o marcador. Agora eu preciso de 3 carreiras contornando os 54 pontos que a gente tem. Mas muita atenção nessa primeira aqui, que a gente tem esse vão. A gente faz aqui aqueles 10 pontos normalmente. E aí, quando chega ali, naquele vãozinho dos 5 pontos, tem 2 opções aqui para a gente poder fazer. Ou você já encaixa nesse buraquinho aqui e faz seu ponto baixo, do jeito tradicional assim. Ou você usa as correntinhas para poder pegar, encaixa aqui no meio das correntinhas e usa a alça lá de trás para sustentar o ponto, assim. De todo jeito, tem que escolher um método desse para poder fazer e tem que ter 5 pontos. Essa parte é obrigatória. Então, ou você encaixa aqui e conta aqui os 5 pontos, ou você usa as próprias alcinhas das correntinhas. Eu prefiro usar as alcinhas das correntinhas. E aí, eu vou contar aqui as 5. Desse jeito, e aí eu termino logo essa carreira, essa parte que é um pouquinho diferente das outras. Ó, esse é o último, pronto. Então, passei por essa parte aqui, que é um pouco mais diferente, vou continuar fazendo desde o marcador aqui, termino essa carreira, que vai ser a primeira, e depois eu faço mais 2. No total, 3 carreiras, contornando os 54 pontos. Feita aqui as 3 carreiras, marcador para cima. Vou começar agora a diminuição e a gente vai começar de 2 pontos e uma diminuição. Então, já faço aqui os meus 2 pontos. Agora a diminuição. 15 pontos até chegar ali na outra lateral. A mesma sequência de 2 pontos e uma diminuição, só que agora por 3 vezes. Então, começo com 1, 2, diminui. Essa foi a minha primeira repetição. 1, 2, diminui. Essa foi a segunda. E agora, 1, 2, diminui. Terceira repetição. Mais 15 pontos até chegar ali no final. 15. De novo, a sequência de 2 pontos e uma diminuição, só que agora por 2 vezes. 1, 2, diminui. Foi a primeira repetição, e agora de novo. 1, 2 e diminui. A gente tem 48 pontos. Marcador para cima. Agora a sequência é de 1 ponto e uma diminuição. Então, já começo fazendo aqui 1 ponto e uma diminuição. 15 pontos até chegar ali do outro lado. Chegando nessa lateral, fazer 1 ponto e uma diminuição, mas por 3 vezes. Então, 1 ponto. Uma diminuição foi a primeira repetição. 1 ponto. E uma diminuição é a segunda. E agora, 1 ponto. E uma diminuição para a terceira. Mais 15 pontos até ali no final. A sequência de 1 ponto e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1 ponto e uma diminuição. Foi a primeira. Agora, 1 ponto e uma diminuição para a segunda. Marcador para cima. Temos 42 pontos.
Já vou começar com uma diminuição. E agora 15 pontos até do outro lado. Chegando aqui, 3 diminuições seguidas. Aperta para não ficar com buraquinho. 1. Depois que a gente cata as alcinhas, é que a gente aperta, ó. 2. 3. Mais 15 pontos até a outra lateral. 15. 2 diminuições agora, seguidas pra gente poder fechar. Então, uma. Duas diminuições. A gente tem essa parte aqui do vãozinho de dentro da boca. Isso aqui a gente vai fechar com agulha. Então, vou deixar aqui um pouco de fio para me ajudar a fechar. Pode tirar esse marcador e puxar o fio aqui. Vou colocar ele numa agulha. Já passei aqui na agulha. E pra gente poder fechar, eu vou usar as alcinhas da parte de dentro. Pra gente poder fazer isso. Encaixando assim, ó, uma do lado da outra, a gente consegue identificar o que é a parte de dentro, né? É a alcinha aqui da parte de trás na parte de baixo e a alça da parte aqui, a alça da frente na parte de cima. Então, eu vou começar trançando, ó, pegando essas duas na parte de dentro, entende? Primeiro aqui, ó, pra cima. E agora pra baixo. Aí eu já vou no próximo e pego esses dois. Fazendo agora pra baixo. Pego esses dois e vou pra cima. Isso aqui vai ficar escondido, vai ficar pra parte de trás. Só tô mostrando que é pra ficar bem bonitinho, mesmo que ninguém veja. Mas já é um jeito de costurar diferente. E aí eu vou fazendo esse zigue-zague até chegar ali no final. A gente vai lacrar mesmo, fechar essa parte. O enchimento a gente encaixa, cadê? Aqui, no buraquinho que tem aqui no meio. Essa parte bonitinha da costura aqui do começo é que vai ficar para a parte da frente, com os dentinhos. Chegando aqui no final, deixei até fio demais para poder costurar, nem precisava. E aí, quero mostrar que mesmo que fique escondido, é uma costura muito boa. Ó, fica bem fechadinho essa parte. Essa aqui do começo é que a gente pulou um ponto, né? E ela fica assim, mas se fosse para ficar à mostra, dá pra gente resolver isso. Mas, ó, ficou bem fechado. Achei uma costura bem boa. Eu vou deixar essa parte aqui, esse fio, eu vou trazer aqui pro meio, e depois a gente acha um par pra ele, pra gente poder fazer os nós. Vou cortar menor, não precisa disso tudo de fio. Agora a gente coloca aqui o enchimento. Respeitando os cantos, primeiro nos cantos, né? Não adianta a gente pegar uma bolinha e empurrar todo aqui pro meio, se os cantos vão ficar vazios. Já coloquei enchimento e já até comecei a dobrar para manter no formato. E essa parte a gente deixa de canto. Para a cabeça, vou usar esse laranjinho, que é um pouquinho mais claro que aquele que a gente usou no corpo. Já mostrei ele antes. Vou começar com um nó corrediço e 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou pular essa primeira correntinha, no segundo, nessa parte aqui de trás, vou começar fazendo ponto baixo. Agora, eu vou fazer 16 pontos baixos, até ali, quase no final. Vou
contar aqui. Já são 2, 3. Nesse último pontinho, vou colocar 3 pontos juntos. Assim como a gente fez lá no pé, na sola da botinha. Esse começo é bem parecido. 1, 2. Vou passar esse fio aqui do nó corrediço ali para trás, para o nó ficar na parte de trás. E pronto, fiz o terceiro ponto. Vou voltar, só que agora nessa parte aqui da frente, ó, pegando as duas alcinhas do ponto, porque agora o ponto ficou arrumado. Vou voltar fazendo 15 pontos baixos. De novo, é quase até o final. Mas é interessante que a gente conte. 2, ó como fica bem organizado aqui, ó. Dá pra ver claramente cada um dos pontos. Vou fazer aqui, tava arrumando, colocar um aumento no último ponto. Então, faço aqui, ó, 2 pontos juntos. Agora eu vou pegar um marcador, vou usar esse bege aqui, vai ficar bem destacado. E olha como fica essa base sem buraquinho, porque a gente pegou naquela alcinha de trás. Segunda carreira, eu já começo com um aumento. Então, um aumento aqui. Agora, 15 pontos nesse meio. 3 aumentos nessa lateral, um em cada um dos 3 pontos. Então, serão 3 aumentos seguidos. Fiz aqui os 3 aumentos seguidos, agora 15 pontos baixos de novo. Nesses últimos 2 pontos, um aumento em cada ponto. Então, 2 pontos aqui nesse. Eu vou pro próximo, em cima do marcador, mais 2 pontos. Marcador pra cima. A gente tem 36 pontos aqui. Na próxima carreira, eu começo fazendo um ponto, depois um aumento. De novo, aqueles 15 pontos. Até chegar naquela outra lateral. Agora, um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, vamos contar um ponto e um aumento. Primeira repetição. Um ponto e um aumento. Segunda repetição. E agora, um ponto e um aumento. Vem a terceira repetição. Mais 15 pontos até a gente chegar lá do outro lado de novo. Temos os 15 pontos para terminar um ponto e um aumento por 2 vezes. Fiz o primeiro ponto, agora o aumento. Então, foi a minha primeira repetição. E de novo, um ponto e um aumento para a segunda repetição. Agora, a gente tem 42 pontos. Vou passar o marcador aqui para cima. Próxima carreira, começo com 2 pontos e um aumento. Então, 1, 2, aumenta. Mais 15 pontos até chegar ali do outro lado. Cheguei aqui, vamos fazer 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, começo contando 1, 2 e um aumento. Essa foi a minha primeira repetição. 1, 2 e o aumento para a segunda repetição. Agora, por último, 1, 2 e um aumento para minha terceira repetição. Mais 15 pontos até chegar aqui. Chegando na lateral, de novo, a sequência de 2 pontos e um aumento. Então, 2, aumento. Fiz a primeira vez e agora a segunda. 1, 2, aumenta. A gente termina fazendo essa repetição por 2 vezes só. Próxima carreira, agora a sequência é de 3 pontos e um aumento. Então, vou começar fazendo uma vez só. 1, 2, 3, aumenta. Aqueles 15 pontos. E aí, nessa lateral,
3 pontos em um aumento por 3 vezes, mais 15 pontos, e a gente termina fazendo 3 pontos em um aumento por 2 vezes. Então, em cada lateral sempre tem a sequência por 3 vezes. Só que nessa aqui a gente acaba cortando ela, fazendo uma no começo e deixando 2 para o final. E aqui elas ficam inteirinhas 3. No final dessa carreira aqui, a gente fica com 60 pontos. Com esses 60 pontos aqui, depois que a gente termina essa sequência de aumentos, vou fazer 4 carreiras, contornando os pontos que a gente tem, os 60 pontos. Então, vou deixar o meu marcador aqui embaixo, e aí eu vou continuar fazendo, né, os meus pontos baixos, passar pelo marcador não sobe, continuo fazendo até ter 4 pontos exatamente aqui em cima. Eu fiz 3 carreiras só aqui. Falei 4, tentei fazer as 4, mas achei que ficou muito grande a cabeça, então vamos diminuir. Em uma carreira vai para 3. Então, você faz as 3 carreiras e a gente retoma para fazer o buraco aqui do pescoço. E já nesse buraco aqui, né, para fazer o buraquinho do pescoço, eu vou começar com 10 pontos. 2, 3, agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 6 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7, eu encaixo a minha agulha. Aperta aqui para ficar juntinho, já faço ponto baixo. Eu vou voltar fazendo ponto baixo até o final. Essa parte a gente já viu, né? E serão 44 pontos. Não precisa contar, né, que são 44. É só chegar ali até o final. Terminei a carreira, e nessa próxima aqui é basicamente a mesma coisa. Mas eu queria dar atenção ali naquele vão, né? A gente já fez a parte de dentro e é igualzinho. Então, só atenção nessa parte ali de novo. Então, vou seguir aqui com esses 10 pontos. E aí, quando chegar ali naquele 6, você tem aquelas duas opções, né? Ou você pega ali por dentro, para poder fazer seu ponto baixo, assim. E aqui já faz o ponto baixo. Ou você pega nas alcinhas, que é o que eu prefiro. Assim, eu tenho certeza de que eu fiz os 6 e fica organizada também, né? Não fica um em cima do outro. Nessa parte, eu preciso de 3 carreiras. E essa aqui já é a primeira. Então, depois que a gente passa aqui por esse meio aqui, que é um pouco diferente, essas alcinhas, a gente vai continuar fazendo os 44 pontos. Não precisa nem contar, né? É só chegar ali até o marcador, mas não precisa subir o marcador. Aí você conta como se fosse essa primeira carreira de 3. Pronto, passei. Vou continuar fazendo. Passo a primeira, segunda, terceira, até ter 3 pontos. Esqueci de subir o marcador aqui. E aí, eu preciso de 3 pontos aqui em cima, 3 carreiras depois desse buraquinho. Então, já tem uma aqui. Vou continuar fazendo até ter as 3. E aí, a gente já vai começar a fechar. Fiz as 3 carreiras aqui, vamos começar a fechar e vamos fazer a sequência de 3 pontos e uma diminuição. Para começar, vou fazer uma vez só. Então, 1, 2, 3 e diminui. Agora, 15 pontos até do outro lado. De novo aqui, a sequência de 3 pontos e uma diminuição, mas agora por 3 vezes. Então, eu conto 3, 1, 2, 3 e diminui. Essa foi a minha primeira repetição. Mais 3 pontos. 1, 2, 3, diminui. Essa aqui foi a minha segunda. E agora, 1, 2, 3, diminui a minha terceira repetição. Vou com 15 pontos até ali o final. Agora, 3 pontos e uma diminuição por 2 vezes. 1, 2, 3, diminui. Foi a minha primeira repetição. E agora, 2,
3, diminui a minha segunda repetição, passando o marcador aqui pra cima. Temos 54 pontos. Deixa eu ver se já dá pra encaixar aqui ou se fica muito frouxo. Ó, a gente vai encaixar com essa parte aqui virada pra cá. Desse jeito, tá? Já vou encaixar aqui, então. Vou puxar esse fio aqui pra dentro. E aí, vai ficar aqui, ó, um em cima do outro. Dá pra gente ver quando abrir, dá pra ver o enchimento ali. Vou fechar mais um pouco. Agora, a sequência é de 2 pontos e uma diminuição. Fica até bem mais fácil de segurar. Porque ele tá cheinho. Fiz 2 pontos, uma diminuição. Agora, 15 pontos até a outra lateral. Então, 2 pontos e uma diminuição aqui por 3 vezes. 1, 2 e diminui. Fiz a primeira. 1, 2. Diminui. Foi a segunda. 1, 2. Diminui a terceira. Agora, 15 pontos até ali do outro lado. E então, 2 pontos e uma diminuição por 2 vezes. 1, 2, diminui. Foi a primeira vez. 1, 2, diminui. Foi a segunda vez. Continuando, vou passar o marcador aqui pra cima. Ele tá muito aqui dentro. Pronto. A gente tem 48 pontos agora. Mais um pouquinho de diminuição. Agora, a sequência de 1 ponto e uma diminuição. 1 ponto. E uma diminuição. Agora, 15 pontos até o outro lado. Sequência de 1 ponto e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1 ponto. E uma diminuição. Foi a primeira. E agora, 1 ponto. Uma diminuição. Fugiu. Para a segunda. E 1 ponto. E uma diminuição. Para a terceira repetição. Mais 15 pontos até o outro lado. 15. E 1 ponto e uma diminuição por 2 vezes. 1 ponto. E uma diminuição. Foi a primeira repetição. 1 ponto e mais uma diminuição para a segunda. Agora, a gente tem 42 pontos. Bom, chegamos no final aqui de 1 ponto e uma diminuição. E eu acho que já tá bom, não precisa fechar mais. Vou cortar aqui o fio. E agora, pra gente conseguir fazer aquele formato, né, curvo, ou a gente amassa, sim, mas não é tão garantido de que isso vai acontecer, ou a gente faz assim, ó, segura aqui e você faz assim, com o dedo, meio que o formato de fazendo uma bolinha, que o enchimento vai sair aqui do meio e vai passar para as laterais de um jeito igual. Olha só como que tá. Então, aqui no meio já tem menos enchimento do que nas pontas. A gente até consegue sentir que tá mais gordinho. E aí, ele já vai ficando nesse formato. Então, só segura e massageia aqui, ó. Pra você sentir que tá saindo o enchimento aqui do meio. Você vai ver que vai começar a afundar
mesmo. Tem um limite, claro. Não vai dar pra ficar completamente zerado de enchimento. Mas a gente já vê, ó, grandes mudanças aqui. Assim eu acho que fica mais fácil. Como aqui já tá bem maior. E a gente nem precisou fazer aumentos pra deixar isso aqui maior. Só modulando que ele fica. Depois que a gente encaixar os olhinhos, a gente ainda consegue apertar mais um pouco com a costura. Mas eu acho que assim já ficou bem bom o formato. Então, com o dedo a gente faz assim, só que sem mexer muito na trama. Deixa ele parado e você só mexe um pouquinho o dedo assim, fazendo pressão aqui. Se achar que desse jeito é muito difícil, então vai pra frente e pra trás. Aqui, ó. Que é só pra sair o enchimento desse meio. Eu acho que boleando é bem mais fácil da gente conseguir e mais rápido. Fazendo esse movimento aqui. E aí a gente consegue direcionar aqui pro canto. Vou tirar o marcador. Pode puxar esse fio. Aqui a gente vai fazer aquele ponto falso, então vou pular o primeiro. No segundo, com a agulha de cima pra baixo, eu vou levar esse fio lá pra trás. Agora, também com a agulha de cima pra baixo, eu vou encaixar no fio o último ponto que a gente fez, passando assim, ó, pelo meio do ponto. Aí eu pego esse fio, encaixo aqui na ponta da agulha e levo lá pra trás de novo, que é pra passar aqui por dentro. Desse jeito. Tá feio assim, né? Tá grande. A gente precisa ajustar para que ele fique do mesmo tamanho de todos os outros. Então, é só puxar essa alcinha aqui em cima. E aí, você puxa aqui, ó. Já ficou bem menor, mas ainda assim parece que tá um pouco maior que os outros. Primeiro essa aqui de cima, depois essa grande aqui. Ó, agora já tá do mesmo tamanho dos outros. Que é pra poder disfarçar que é aqui o final. Esse fio a gente pode colocar numa agulha e levar de encontro esse aqui. E aí a gente consegue achar um par e arrematar os dois fios. Eu vou encaixar dentro dessa parte marrom mesmo. E vou encaixar aqui bem no meio, ó. Tava lá na ponta. Tem que passar pelo meio daquela abertura. Não puxa muito pra não, ó, afundar. Tem que ficar soltinho. Isso aqui. A gente vai passar cola depois pra alinhar essa ponta, né? Essa lateral aqui em cima e embaixo. As laterais ficaram boas, né? Já ficaram bem firmes. Mas em cima e embaixo ainda tá bem alto. Mas não puxa tanto, não. E aqui eu vou fazer 2 nós. Fiz o primeiro sem puxar. Agora o segundo um pouquinho mais apertado. Posso cortar e jogar esse nozinho ali pra dentro. Pronto. Dentro do buraquinho ali de espuma. Dá pra ver, né, o enchimento. Aqui depois a gente passa o corpinho. Vai passar o pescoço ali por dentro. Pra gente garantir essa parte do pescoço, assim como foram em todos os outros personagens, a gente precisa fazer um tubinho para que o pescoço passe com facilidade ali pra dentro. E que a cabeça continue girando. Então, eu fiz aqui um nó corrediço e eu vou encaixar nesse primeiro ponto aqui embaixo. Temos 6 pontos. Pode encaixar no primeiro. Já faço meu ponto baixo. E continuo fazendo por todos os 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tenho um ponto aqui nessa lateral antes de chegar nas alcinhas. Faça um ponto nessa lateral também. Agora que eu estou nessa parte aqui de cima, naquelas alcinhas, eu vou encaixar um ponto para cada alcinha. Por isso que eu falei que eu prefiro fazer nas alcinhas. Assim fica bem mais fácil.
Se você fez do outro jeito, você vai ter que pegar, deixa eu apontar aqui, numa dessas alcinhas do ponto. Tá vendo essa aqui do meio, por exemplo? Aí você encaixa, vira a agulha assim, para poder encaixar mais fácil. São 6, eu já tô no 4, 5, 6, falta um só aqui na lateral, ó. Tá vendo que na lateral não tem essa alcinha? Eu vou ter que pegar no ponto. Então, vou pegar na alcinha do ponto mesmo. Assim como ele faz um X, eu vou escolher essa alcinha aqui de cima. Pronto. Posso colocar aquele mesmo marcador aqui. A gente precisa de 6 carreiras e já temos a primeira. Faltam mais 5 carreiras. Então, vou organizar essa parte primeiro para a gente poder juntar logo no outro. Puxa esse fio do nó corrediço sempre ali para trás, para poder encaixar e o nozinho ficar aqui, ó, para a parte de trás. Pronto. Agora que encaixou, fica bem mais fácil da gente continuar fazendo as 5 carreiras. E eu acho que segurar com a agulha desse jeito fica um pouco mais fácil quando a gente tá costurando bem pertinho da peça. Mas aí, eu acho que é questão de costume, do jeito que cada um segura. Ficou feio. Terminei as 5 carreiras, aí aqui em cima do marcador a gente já tem as 5. Vou cortar o fio, não precisa ser grande, a gente não faz nó nessa parte. Só vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui pra arrematar, pulo primeiro no segundo. Eu levo esse fio lá pra trás, bom pra gente treinar. E no último que eu tava, eu passo com a agulha no meio do ponto e puxo o fio pra trás também. Vou ajustar, só para que fiquem do mesmo tamanho. Mas, isso aqui tudo vou encaixar aqui pra dentro. E aproveitando que a gente já tirou o enchimento dessa parte aqui do meio, a gente vai empurrar tudo isso ali pra dentro. Então, dobra ele aqui. Ele tem que passar por dentro até do marrom, tá? Então, essa parte vai ser com muita calma. Ah, não tá indo. Como a gente ainda não colou essa parte, né? Tem que deixar pro final, a gente consegue guiar um pouco, né? Se passar o dedo aqui, para poder sentir onde que fica a abertura, para poder guiar toda essa parte aqui que a gente vai virar ali pra dentro. Tem que passar e ficar todo mundo ali por dentro do marrom. Uma boa ajuda que a gente pode ter é usar uma canetinha ou uma caneta. Não usa o fundo da agulha, porque quebra. Pra poder empurrar isso aqui ali pra dentro. Assim como a gente fez pra poder passar pros outros personagens todos. A gente não fez assim pra passar o pescoço? Então, com calma, ele vai entrando, ó. Pronto. Eu usei uma pinça e o fundo da caneta para fazer essa parte. Já até encaixei aqui para poder ver proporção. Eu acho que ele é muito parecido aqui com o tamanho do medo. E aí, colocando assim lado a lado, se empurrar assim o pescoço, ficam aqui quase no mesmo tamanho. Então, dá pra gente tirar essa parte, ó. Não sei se dá pra perceber, mas o enchimento tá logo ali. Aqui, ó. Se eu puxar um pouquinho, o enchimento ali. E tem que ser assim, a gente tem que ficar pra dentro do enchimento. E aí, depois a gente encaixa aqui o pescoço, rosqueando assim, pra poder ficar do tamanho. E aí, continua amassando pro enchimento voltar pras laterais, agora que a gente mexeu nele mais um pouco. Pra poder ficar assim, no formatinho. Mas a gente não pode manter a cabeça aqui por enquanto,
já que a gente ainda vai fazer alguns outros bordados, e colar essa parte aqui. Certifique de que tá bom, né? O jeito que você encaixou ali é esse mesmo, é assim que vai ficar, pra gente começar a passar cola aqui. Eu vou usar essa cola aqui, que é de silicone, aí aqui atrás tem escrito que é para tecido. Eu vou passar aqui embaixo, só para colar essa pontinha aqui da boca. Cuidado com esses fiozinhos, senão eles ficam feios depois. A gente mantém aqui. E a mesma coisa aqui pra cima. Então, puxo um pouquinho. E vou passar só um pouquinho de cola. Nessa parte aqui em cima, que é pra manter a boca fechada. Com essa parte aqui mais fechadinha. Depois ainda vou afundar mais um pouco. E agora vamos para os olhos. Esse aqui é o olhinho. E eu tô usando aqui um olho achatado, né? Dá pra ver assim de ladinho. Esse aqui tem 9 milímetros. Em todos os outros personagens eu usei o de 12. É que eu achei que o de 12 aqui iria ficar muito grande. Mas se você tiver o de 12, né, pra poder continuar com essa linha, e só tiver ele, então você mantém, tá? Não precisa comprar o de 9 só por isso, não. Vou começar então com o branco, pra gente poder fazer a bolinha. São duas peças separadas, depois a gente encaixa as duas. Então, para começar com o branco, anel mágico, 6 pontos aqui dentro. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Pode puxar para poder fechar. Colocar aqui um marcador. Próxima carreira, 6 aumentos. Então, um aumento para cada pontinho que a gente tem aqui. Cinco, o último, 6, marcador para cima. Vou fechar melhor esse anel mágico aqui. Pronto. Próxima carreira, um ponto e um aumento. Eu tô usando aqui o fio Balloon, ele é um pouquinho mais grossinho, né, que o fio Bella. Então, ele deixa um acabamento muito bom, não tem uns buraquinhos, né, entre um ponto e outro. Que geralmente fica, né, quando a gente usa uma linha um pouco mais fininha. Principalmente no branco, eu sinto que os buraquinhos ficam muito mais aparentes. Então, essa linha aqui me ajuda a deixar bem fechadinho, principalmente no olho, né? É a primeira coisa que a gente vai enxergar. Não vai ser nem tanto o detalhe do corpo, mas sim da cabeça. É o que vai chamar mais atenção. Então, tentar fazer com os pontos um pouco mais apertados para evitar esses buraquinhos pode deixar o trabalho ainda mais bonito. Bom, então eu fiz aqui, ó, um ponto e um aumento por toda a volta, basicamente intercalando. Um ponto, depois um aumento. Aí passa o marcador para cima. Nessa próxima carreira eu vou começar com um ponto, agora um aumento.
E então, 2 pontos e um aumento por toda a volta. Aí eu conto só 1, 2 e aumenta. É por 5 vezes, mas a gente não precisa contar que essa aqui é a primeira repetição. Só 2 e aí aumenta. De novo. 1, 2, aumenta. Você vai perceber que tá acabando, que tá chegando no final ali, hein? Não vai ter mais como fazer a sequência. Ó, essa aqui é a última, porque já chegou ali no marcador. 1, 2 e aumenta. E um ponto certinho aqui em cima do marcador. Nós temos 24 pontos. Passo o marcador para cima. Agora vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou contornar esses 24 pontos aqui. Um para cada um. Terminei a primeira carreira. Marcador para cima. Nessa próxima carreira, vou começar com 11 pontos. Então, tem que contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, uma correntinha. Pula um ponto aqui, no segundo eu já encaixo a agulha e já faço ponto baixo. Agora eu vou voltar com ponto baixo até o final. Serão 12 pontos no total, né? Já fiz o primeiro aqui, vou continuar fazendo, mas acho que também não precisa contar, eu só conto geralmente no começo, porque o resto é só até chegar ali no marcador, né? Então não vai mudar. Então, ó. Chegando aqui. Nessa próxima, é basicamente ponto baixo sobre ponto baixo. A gente vai contornar os 24, mas eu queria muita atenção naquela correntinha. Eu gosto muito de deixar o local bem marcado do olho, né? De deixar o buraquinho pra gente poder encaixar o olho. Porque geralmente nas receitas encaixa entre uma carreira e outra. E aí, se a gente não tiver com o marcador desde o início para poder contar qual que é a carreira que a gente tá, às vezes fica um pouco para cima, às vezes fica um pouco para baixo. Então, nas minhas receitas eu gosto muito de deixar exatamente o buraco ali. Aí também fica bem mais fácil de você encontrar ele e só encaixar o olhinho. E também mais fácil de passar o olhinho. Então, cheguei aqui, ó, onde a gente fez aquela correntinha, encaixa no meio do buraquinho. Não precisa pegar a correntinha, não. Assim a gente vai deixar um buraco um pouco maior para passar o olho. Tá vendo que tem um buraquinho? Aí continua fazendo ponto baixo ali. Então, geralmente essas receitas aqui seriam 3 carreiras retas de ponto baixo sobre o ponto baixo. A primeira até que foi, mas a segunda eu quis deixar o buraquinho e a terceira, né, foi pra gente fechar essa parte aqui em cima, né? Só um detalhe ali naquela correntinha, mas foi basicamente 3 carreiras retas. Marcador pra cima. E agora a gente vai começar a fechar. Vou fazer aqui a carreira de 2 pontos e uma diminuição, mas primeiro um ponto só e uma diminuição. Agora sim, a sequência de 2 pontos e uma diminuição. 1, 2 e diminui. Sempre quando eu tô fazendo um círculo, né, uma esfera, na verdade, eu separo, né, para não deixar uma diminuição em cima da outra ou um aumento em cima do outro, porque senão não vira uma esfera, fica um hexágono. A gente consegue perceber onde que fica a marca certinho dos aumentos. Então, sempre quando é par, eu separo, deixo só a primeira sequência, eu parto, deixo só metade no começo e a outra metade no final. Então, como foi essa aqui agora, né? A sequência era de 2 pontos e uma diminuição.
E aí eu fiz só no começo um ponto e agora eu vou deixar pra fazer esse outro ponto aqui no final. Então eu dividi, assim ele vai ficar super redondinho. Só quando é par que eu faço isso. Bom, não vou fechar mais, porque eu preciso colocar o olho. E aí eu já tenho aqui, ó, certinho o buraquinho de encaixar. Ó, vou abrir aqui só pra você ver com mais clareza onde é que tá ele. Tenho aqui, ó, o de 12 e o de 9, só pra você comparar, né, o tamanho deles. Fica aqui a diferença de tamanho. Para todos os bonequinhos eu tô usando o de 12. Mas para essa aqui eu acho que vai ser interessante deixar o meu menorzinho. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Coloca aqui, ó, o de 12. Esse é o de 12 aqui, ó. Vou colocar para você ver como que vai ficar. Aqui. Olha a comparação. Ficou esquisito, porque parece que ela tá bem pilhada. E uma coisa que depois a gente vai reparar e tomar cuidado é que os dois olhinhos, eles têm que olhar para a mesma direção. Já vi por aí alguns que ficam mais ou menos assim. Então, dá para ver que tá um pouco vesgo. Eles têm que ficar bem retinhos, olhando assim para a mesma direção. Aí você escolhe se você quer deixar o grandão ou pequenininho, só se tiver, né? Mas com grande não fica ruim, não. Eu só tô tentando uma nova opção. E um jeito também de gastar esse aqui de 9mm que eu comprei errado. Encaixei aqui as travas de segurança até o máximo que vai. E continuar fechando. Agora a sequência é de um ponto e uma diminuição. Um ponto e uma diminuição. É por 6 vezes, mas eu só fico intercalando mesmo. Faço um ponto, depois a diminuição até o final. Aí no final dessa carreira aqui a gente fica só com 12 pontos. Chegando no final, a gente vai colocar enchimento nesse olhinho para ele poder tomar forma e ficar super redondo. Porque esse olhinho atrapalha um pouco, né? Ele fica um pouco quadrado, ó. Dá pra você ver aqui que tá quadradinho? A gente tem que encaixar o enchimento ali por baixo do olho pra poder ficar nessa parte aqui, pra ela ficar redondinha, ó. Então, tem que encaixar ali por baixo. Se você não tiver nada que possa guiar o seu enchimento, como uma pinça ou a ponta da tesoura, se ela for assim, pontudinha, então é melhor que você coloque um pouco agora, lá embaixo. Mas se você tiver, a gente pode continuar fechando mais um pouquinho, para deixar menos espaço para ter enchimento para fora, que aí na hora que a gente for costurar atrapalha bastante. Nessa última carreira aqui serão 6 diminuições. Então você faz algumas diminuições e aí você vê até quanto você consegue fazer, né, o tamanho do buraquinho para poder encaixar o enchimento. Geralmente eu faço todos os 6 e deixo e consigo colocar o enchimento no buraquinho que fica no final. Mas eu entendo que pode ser um pouco difícil de encaixar. Falta mais um. Pronto. Vou tirar aqui o marcador. Vou cortar o meu fio e ele não precisa ser grande. E agora sim, pode puxar aqui e vou encaixar o enchimento de pouquinho em pouquinho. E principalmente agora nesse começo, aqui embaixo. Embaixo da trava de segurança. Então, tenta com jeitinho, ó, eu encaixo só usando esse buraquinho aqui. Tenta com jeitinho deixar organizado ali embaixo. E o máximo de enchimento que você conseguir sem abrir os pontos, tá? Porque depois que abre fica bem feio. Dá pra consertar, mas é melhor que a gente nem expanda esses pontos. Essa aqui é a minha última bolinha de enchimento pra encaixar nessa bolinha aqui do olho. E eu falei que tem conserto, né? Se a gente acabar colocando enchimento demais. Aí, como é que a gente faz, né? Se acabou preenchendo muito, se empolgou. E aí, começa a ver alguns pontinhos aqui entre... algumas bolinhas, né? Pontinho mesmo, entre os pontos. Você tira o enchimento. E ainda mais por ser redondo, você faz
boleia, como se fosse um brigadeiro. Você boleia assim, que aí os pontos eles vão se fechar. Isso é uma técnica que é feito molhado, com a peça molhada, mas ela volta pro lugar se a gente tirar o enchimento ali na hora e tentar bolear desse jeito. Aí você consegue recuperar e aí vai fechar os pontinhos. Tira o enchimento e aí você faz assim. Que aí ele vai, né, pressionar, juntar um ponto no outro de novo. Encaixei aqui na agulha. A gente vai fechar com aquele anel mágico invertido. Então eu começo com a agulha assim de baixo pra cima, pegando só nessa alça aqui da frente. Pra cima, no próximo pra baixo. Aí pra cima, pra baixo. Por último, pra cima e pra baixo. Segura aqui em cima e puxa. Olha como fecha direitinho. Vou encaixar no meio do ponto e vou levar para essa parte aqui de trás. Sai em qualquer ponto. Pode puxar, ó. Fica muito bom. Bem fechadinho. Quase como o anel do começo. Temos aqui os dois olhinhos já prontos. Eles são iguais, então aí você volta o vídeo para poder fazer. Vou cortar aqui rente, hein? E aí acabou, tem aqui as duas bolinhas. Pode ser para decoração de Halloween também. Olha, fica fácil de ficar vesgo. Só chegar um pouquinho pro canto que já fica. Agora essa parte aqui, laranja, mesmo da pele. Vou começar com um anel mágico. E 7 pontos. A gente fez o olhinho com 6. Só que eu preciso que essa peça seja um pouquinho maior, que é para poder abraçar ali o olhinho. 3, 4, 5, 6, 7. Puxa aqui para fechar o anel e colocar aqui o marcador. Tá grande esse. Próxima carreira, né? 7 aumentos. Um aumento para cada um. A gente vai subir também do mesmo jeitinho até 2 pontos e um aumento. Então, nessa carreira aqui, vai ser 7 aumentos. Na próxima, 1 ponto e um aumento, intercalando. E aí, por último, 2 pontos e um aumento. Lembrando que na primeira repetição, a gente divide. Então, vou começar fazendo 1 ponto e um aumento. E aí, depois, 2 pontos e um aumento até chegar no final. E aí, em cima do marcador, eu coloco esse ponto sozinho. Bom, depois que a gente terminar, né, de aumentar com aquela carreira de 2 pontos e um aumento, a gente fica com 28 pontos. E aí eu vou subir 3 carreiras, contornando esses 28. Então dá pra você fazer, pausar o vídeo e fazer essa parte completa, né? Porque a gente acabou de fazer isso pra esse olhinho aqui. A diferença é que agora ele tá só um pouquinho maior. Mas então faz aqui as 3 carreiras. Aí a gente volta pra poder terminar, fazer a última juntinho. Terminei as 3 carreiras, marcador pra cima. Agora, fechar um pouquinho, pra gente poder fazer a casinha, né, pra poder fechar. Do jeito que tá aqui agora, ó, fica muito aberto, tá vendo? Muito frouxo. Cadê? É esse aqui. Então, vou fazer 2 pontos e uma diminuição. Primeiro, um ponto só e uma diminuição, que eu vou deixar pra fazer o último lá no final. E agora a sequência de 2 pontos e uma diminuição normalmente. Então, 2 e diminui. Assim até o final. 1, 2 e diminui. Terminamos. Vou deixar fio grande aqui para que a gente consiga costurar. A gente tem que unir um olhinho ali no outro para deixar bem apertado, bem juntinho. Tirar esse marcador. Puxar esse fio.
E aí a gente tem aqui a casinha. Posso deixar esse fio aqui pra dentro, esse aqui é do anel mágico, não tem problema não. A casinha aqui de encaixar. Fica bem apertadinho. Bom que não foge também. Mas a gente passa cola depois ali no fundo e encaixa o olhinho. Ó. Já tem um pouquinho, né? Com a boquinha. Assim, parece aquele personagem vermelho que eu não sei o nome, mas adora biscoitos. Vamos juntar aqui agora esses dois olhinhos e eles precisam ficar um bem pertinho do outro, grudado. Eu coloquei aqui o alfinete pra gente poder ver mais ou menos a posição. Tem que ficar mais ou menos no meio também, é desejável. Eu vou tirar eles aqui pra gente poder fazer aquele arremate de sempre. Pulo primeiro, no segundo com a agulha assim de baixo pra cima. Puxo aqui pra ficar do mesmo tamanho e depois eu encaixo no último que eu fiz pra poder fazer a segunda perninha. Puxo esse aqui, ó, mais um pouco, que é pra todo mundo ficar do mesmo tamanho. Pronto. Agora sim, todo mundo do mesmo tamanho. E aqui, a gente vai fazer isso pros dois e passar cola. Então, vou tirar essa bolinha aqui de dentro. A gente tem que passar cola e depois colar com muito cuidado. Então, vê, é assim que você quer ele bem retinho? Você encaixa ele ali. Não faz tanta diferença, né, deixar assim ou assim. Mas faz muita diferença se você encaixar desse jeito. Ele tem que ficar completamente virado para frente, tá? Se você encaixar assim e colar, olha como vai ficar. Como se ela estivesse olhando pro lado. E aí, depois o outro você encaixa retinho, olha, já tá vesgo. Então, tem que tomar conta para ficar os dois para frente, ou pelo menos os dois para a mesma direção. A cola que eu vou usar é a mesma, que a gente colou um pouco ali a boca. Então, posiciona bem de frente, aqui pra mim. Vou deixar a costura pra baixo, já facilita. Tá bem reto. Pronto. Agora é só encaixar aqui com jeitinho. Se você acha que tá torto, como agora, eu empurrei muito a parte de baixo, tira logo e posiciona. Não espera secar. Pronto, agora ficou reto. Depois que secar, aí a gente vai ter que tirar tudo, arrancar com força para poder fazer. Então, acho que ficou. Acho que ficou reto. Fazer a mesma coisa pro outro lado. É. Ficou bom. Os dois estão pra frente aqui. Então, começar a costurar. Juntar aqui. Ó. Uma pecinha vai ficar assim, ó. Tá vendo que ela ocupa? Se ficasse no meio, ela ficaria certinho o tamanho. Eu preciso fazer com que essas duas pecinhas, elas se juntem tanto, né? Assim, se grudem para as duas ficarem bem centralizadas. Porque desse jeito, tá muito grande o olho. Então, a gente vai costurar primeiro um olho no outro e depois a gente junta ali. Vou encaixar para chegar aqui pro canto. Que a gente já vai costurar ali no outro. A preferência é que não apareça essas duas partes laranja, que fique só
com a parte branca, que um olhinho quase que grude assim, ó, no outro, né? De tão apertado que eles vão ficar costurados, assim. Então, a gente tem que apertar isso e costurar para ele quase sumir, esse laranja ali do meio. Vamos ver se a gente consegue. Vou deixar aqui bem reto. Se você tiver uma agulha grande, é muito bem-vindo, porque assim a gente consegue mirar bem no meio dos dois olhinhos e fixar os dois. Ó. Tem que deixar reto, hein? Pronto. Espetinho de olho. Isso aqui já pode ajudar a gente nessa parte da costura. Então, ó, já encaixei ali. Vou fazer voltando, vou fazer um zigue-zague aqui. Por enquanto, eu tô pegando só nessa parte laranja. Depois a gente vai juntar e costurar as duas partes brancas também. Eu tô fazendo aquela costura que a gente fez na boca, naquela parte marrom. Zigue-zague, indo e depois voltando. Eu terminei de costurar e levei os dois fios ali pra trás. Tava quase dando nó quando eu fui ver aqui na frente, tem um buraco aqui. Eu vou tentar disfarçar isso. Tentar agora que eu ainda não sei como fazer exatamente. Mas eu vou trazer o fio de novo aqui pra frente. Pra gente conseguir disfarçar, caso o seu também tenha ficado com esse buraco, né? É o desnível de um olhinho pro outro. Vou tentar pegar esse primeiro ponto aqui. Tá difícil de costurar assim, né? Com a agulha. Com esse primeiro aqui. Eu acho que desse jeito vai reduzir um pouco. Reduziu, mas parece ainda que tem um narizinho. Vou passar o fio aqui pra poder cobrir aquele buraco. Passar assim na frente mesmo. E vou levar ali pro final. Acho que pode resolver. É, não tá tão perfeito, mas eu acho que tá melhor do que um buraco ali. Não tá perfeito porque tem esse... Como é que é o nome disso? Essa correntinha aqui. Devia ter saído logo direto. Bom, a gente também precisa costurar essa parte aqui, ó, do olhinho. Então, eu vou entrar em algum ponto aqui atrás pra gente poder começar logo a fazer essa costura. Na verdade, mais aqui no canto, né? É aqui. E fazer a costura bem parecida. A gente só não vai subir pelo mesmo e descer pelo próximo, porque não tem aqueles pontos bem guiados. Mas a gente vai pegar um pontinho aqui no olho e depois um pontinho, o próximo, né? Bem perto ali
da cabeça. E aí, mais um pontinho aqui no olho. Repara que eu tô só costurando nas partes laranjas. Eu não enfio a agulha pra poder pegar na parte branca, não. E nem na parte marrom da cabeça, na parte de baixo, né? É só na laranja mesmo, já é o suficiente. Olha, é bem rapidinho de costurar essa parte aqui de trás. Já foi o molho inteiro. Então, já costurei essa parte. Aí, não precisa aqui na lateral, acho que não vai precisar. Porque já tá bem firme. Agora, fazer 2 nós, empurrar o nozinho. E mudar um pouco essa cara. Lembrei o nome do boneco, é o Elmo, da Vila Sésamo. Vê se não tá. É porque a boca tá aberta. Aqui, igualzinho. Só que tá um pouco desbotado, porque ele é vermelho. Mas eu achei bem parecido. Vamos juntar, então, todos os dentinhos aí que a gente cortou antes. Eu cortei 7. E acho que é um bom número. Abrir aqui um pouquinho, ó. Se você conseguir abrir assim um pouquinho essa parte. É interessante, porque a gente junta só metade aqui do dentinho. A outra metade fica ali dentro colada. Na verdade, a gente vai colar o dente todo, né? Só que metade dele fica escondido, desse jeito. Fica bom, né? Então, ó. Vai ser mais ou menos nessa carreira aqui. Deixa eu botar mais aqui. Esse ficou muito grande. Melhor empurrar um pouco mais lá pra dentro. Agora foi muito. Pra deixar todos eles bem parecidos, né, na frente. Ó, depois que juntar, fica só a pontinha. Então, vou colocar 4. 4 dentinhos aqui. Cheguei esse mais pro canto. E o último aqui, 4 em cima e 3 embaixo. Aí, os outros 3 vão nesse meio aqui, no vãozinho, entre um dente e outro. Também guardando metade dele ali pra dentro da boca. Desse jeito. Se você achar que precisa colocar mais, então faça umas bolinhas. Que aí você coloca aqui nessa lateral. São 7 dentinhos que ela tem em cima e 7 dentinhos que ela tem embaixo. Eu acho que caibam todos eles aqui. Então, a gente vai colar todos eles primeiro. Então, vê aqui, ó, pra você ter uma noção. Primeiro, junta todos eles assim, na boca. Pra você poder saber até onde que você tem que passar a cola. Ó, eu vou encaixar o dentinho. E ele tem que ficar até essa fileira aqui, ó, pra mim. Que depois eu junto e fica pouquinho ali. Então, vou fazer bem devagar primeiro esse daqui. Se você acha que precisa de mais dentinhos, eu acho que tem um buraco aqui, né? Podia ter mais, sim. Vou tentar fazer mais um pra cá, mais um pro lado de cá. E cortei mais 3 e, ó, consegui deixar 5 dentinhos aqui embaixo. Talvez, se eu chegar todo mundo bem pro canto, eu também consiga 5. Mas eu já não sei se é demais. Se já fica dentinho demais. Ó, tem mais espaço aqui. Caiu um dente dela. Acha que é muito? Aqui agora tem 10. No desenho ela tem 14, mas isso aqui não é grande quanto dela, né, a boca. Bom, depois a gente junta assim, eu acho que fica bem melhor depois que juntar. Mas tem bastante dente aqui. Então, vamos começar devagar. Primeiro, mirando aqui aonde que eu tenho que manter, né, os dentinhos. E eu vou começar pelos dentinhos de baixo.
passar cola no dentinho, só um pinguinho de cola. Essa pinça vai me ajudar bastante para poder colar aqui, ó. E atirar o restinho de cola que ficar. Um pinguinho. Pronto. De pouquinho em pouquinho eu vou conseguir. A gente vai montar todos os dentinhos. Acho que também funciona se a gente já colocar cola aqui. Pode ser até um pouco mais fácil segurar, caso você não tenha pinça. Ó. Um pouquinho de cola aqui. E aí você traz o dentinho. Acho que deixei muito espaço, né? O último aqui da parte de baixo. Pronto. E agora, com toda calma, com todo cuidado, eu vou passar cola nessa beirada aqui e depois a gente vira. Ó, bem rente, tá? Bem rente. Vou tirar o excesso que ficou. Pronto. Agora é virar. Pra poder fechar essa parte aqui de baixo. Eu vou ficar segurando um pouquinho. Porque se eu soltar ali, ó, tá vendo? Ele volta. Só segurar um pouquinho até a cola se assentar. Ó, já foi o suficiente. Tudo coladinho aqui, ficou bonitinho. Agora a parte de cima, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa, acho que nem precisa gravar. Exatamente do mesmo jeito. Primeiro colar todos os dentinhos, com uma certa distância entre eles. Depois eu passo cola nessa beirada, colo, fico segurando até secar. Deixei ali secando os dentinhos. Enquanto isso, vamos fazer aqui, e prendi com os alfinetes para ficar direitinho. Fazer essa mini sobrancelhinha. Ela é muito inspirada na sobrancelha do medo. E aí ela fica um pouco curvadinha. Assim. É basicamente a sobrancelha do medo, só que um pouquinho só maior. Vou deixar um pouquinho de fio aqui na frente, nó corrediço. E eu tô usando o marrom, o mesmo marrom que foi lá na botinha, o mesmo marrom da boca. Vou começar com 5 pontos, 5 correntinhas, na verdade. 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aí pulo o primeiro, vou voltar no segundo nessa parte aqui de trás, fazendo ponto baixo. Aí eu volto com 4 pontos baixos. Pronto. Agora pode cortar.
pode puxar aqui da agulha e fazer 2 nós. É só isso, a sobrancelhinha, elas são iguais. Então, faz as duas iguaizinhas. 5 correntinhas, e pula o primeiro ponto, volta com 4 pontos baixos. Fazer 2 nós aqui, esse primeiro bem apertadinho, que é para deixar ele curvado. A pontinha certinha. Pode apertar o segundo também. E cortar rente. Para ficar curvadinho, a gente só aperta um pouquinho. Curva com a mão mesmo. E aí depois a gente vai colar e vai ficar nesse formato aqui. Assim. Curvado. Agora vamos tentar o cabelo. E pro cabelo, vou pegar o laranja mais escuro, que foi o mesmo também que eu usei na blusa. Vou deixar aqui um pouquinho de fio. E vou passar na minha mão, enrolando algumas vezes, desse jeito. Bom, quando você achar que tá o suficiente, eu não contei. Eu já fiz aqui, ó, um protótipo de cabelinho. E aí, talvez aqui dê pra contar quantos fios foram. Achei que ficou interessante essa quantidade, ó. Não foram tantas vezes assim, não. 3, 6, 9 ou 10 vezes que eu passei. Então, você deixa o fiozinho aqui na mão e aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você achar que esse tanto aqui tá bom de fio. Senão, você passa mais um pouquinho. E então, a gente corta. Corta aqui também, ó. No mesmo sentido que tem as duas pontas, vou passar aqui cortando também. Agora, eu tenho aqui a rasqueadeira. É uma escova de pet, de pentear os pelos de cachorro ou de gato. Eu uso só pra isso. E aqui, eu vou pentear assim. Se você não tiver uma dessa, aquela parte do velcro que gruda, funciona. Funciona muito bem. É exatamente... dá o mesmo efeito. O velcro. Se não tiver, tem algumas escovas que tem várias cerdas assim. Escova de cabelo. Aí você passa também. Que vai funcionar. Então, tô aqui penteando. Seguro essa parte e vou só pentear, que tá vendo que vai abrindo os fiozinhos e vai ficando até um pouco cacheado. Vai ficando cacheadinho e a gente quer esses cachos, né? Mais volume. Então, vou segurar aqui e vai penteando. Não precisa pentear nessa parte aqui, não. Só nas pontinhas, ó, que já vai ficar bem aberto. Se você sentir necessidade de cortar alguma ponta, né, porque tem um fio ali que tá maior do que o outro, aí corta. E se tira as pontas mais rebeldes do cabelo. Ficou todo enroladinho. E deu bastante volume. Vai saindo um pouco também, conforme vai passando várias vezes, ele acaba desfiando. Isso aqui eu tô usando o... Pera. Eu fiz com o fio dela, nesse algodão que é... Nesse fio que é 100% algodão. Porque eu quero mostrar como que fica o efeito, né? Usando um fio algodão. A maioria usa o fio amigurumi. E vai dar exatamente o mesmo efeito, porque o fio amigurumi também é feito 100% de algodão. Agora, ele tem um pouco de diferença quando é feito com um fio com um pouquinho de acrílico. Eu tava testando para poder fazer na mesma cor aqui do fio balloon. Olha aqui como que ele fica. Fica também os cachinhos, mas ele não desfia tanto quanto o 100% algodão. Agora, se for 100% acrílico, aí ele fica muito melhor, não dá nem para ver
os fiozinhos. Né? Se desfiar um 100% acrílico, como uma lã, se você tiver uma lã na cor laranja, eu recomendo que use, porque o efeito fica muito, muito bom. Eu vou medir aqui onde que fica mais ou menos o meu meio. Deixar aqui, que é aquela parte que eu não passei ainda. E vou passar esse fiozinho aqui pelo meio. Ó, cortei um pedaço de fio. Já estava solto aqui. Vou passar aqui por dentro, para eu poder amarrar. Fazer aqui um nozinho. Assim eu consigo pentear com muito mais facilidade, né? Se eu achar que ainda não tá bom o suficiente. Eu consigo deixar mais volume, porque agora eu consigo segurar ele, ó, mais embaixo, para poder pentear essa base aqui. E abrir mais essa parte também. Agora ele tá todo. Tenta não aparar muito de cortar as pontas, porque esses fiozinhos que ficam assim mais arrepiadinhos, eu acho que tá combinando com o desenho original. Então eu deixaria. Eu vou deixar. Penteei, acho que tá bom. Vou pegar mais um pedaço de fio. Tá bom. A mesa tá toda laranja e marrom agora. As cores que eu mais usei pra ansiedade. Vou deixar aqui um pouquinho de fio. A gente vai amarrar assim, ó. Pra deixar essa base mais gordinha. Então, vou segurar aqui pra poder passar o fio. Aqui, ó. A gente vai fazer um tassel nessa parte. Ou tassel. Não sei muito bem, eu só li. Nunca ouvi ninguém falar. Mas, ó, a gente vai enrolando, que aí vai deixar uma base mais firme. E assim a gente mantém esse cabelinho em pé, mais acima dos olhos. Deixa o fiozinho aqui, com ele que a gente vai conseguir amarrar depois. Com esse grande a gente consegue costurar ali nos olhos. E vai passando, enquanto você tem fio, vai fazendo bem apertado, que é pra deixar bem firme. Ó, tá quase acabando o meu fio. Como é que eu posso fazer? Pera aí. Aqui pra gente poder terminar, né? Pra poder fazer o nozinho. Eu vou passar a minha agulha aqui. Deixa aqui. Vou dar uma volta completa e agora eu puxo assim por dentro da agulha. Vou fazer um pouquinho mais devagar, ó. O fiozinho tá acabando, né? Então, eu vou passar aqui a minha agulha, deixar aqui por baixo. Eu vou fazer mais uma volta com o restinho de fio. Aqui. E aí, chegando aqui, vou prender ele aqui na agulha e vou puxar, passando aqui por dentro. Desse jeito. Você consegue fazer aqui agora um nozinho. Com esses dois. Não acho que esse seja o jeito tradicional de fazer esse pomponzinho para um chaveiro, por exemplo. Deve ter alguma técnica para poder amarrar isso aqui de um jeito melhor. Mas como a gente vai esconder esse nozinho ali, eu acho que não tem problema. É o meu primeiro. Nunca fiz isso, não. Vou cortar o nozinho. E essa parte vai ficar escondida atrás dos olhos. Então, acho que tá tranquilo. Agora, trago aqui, ó. Pra ficar aqui. Assim, ó. A gente vai costurar ele aqui. Vou passar uma agulha numa dessas pontas. Agora eu encaixo essa agulha aqui no canto. Vou sair, tentar passar ele ali pra dentro dos olhinhos.
Agora aqui eu consigo subir para poder chegar mais aqui atrás, ó. O nozinho eu deixei pro lado aqui de dentro, assim. Eu tenho que chegar num canto aqui do olho, ó. Virar o nozinho. E aqui eu vou passar assim por cima, saindo aqui do outro lado. Vai ser desse jeito que eu vou costurar. Acho que pode ser bem fácil fazer assim. Só tô passando por cima. Ó, prendendo. Foi desse jeito que eu fiz o óculos da tristeza, na parte de dentro. Costurei assim. Prendi aqui, ó, por um fio, vou lá pro outro lado e pego mais um fiozinho, um ponto aqui, ó, no olho, aqui atrás, do lado de cá. E também vai se confundir com o próprio fio que eu passei. Que foi para, de fato, prender esse pompom. Ó. Já foi? Aí vem pro lado de cá. Pego só mais um pontinho. Não precisa ser tanto assim, não. Ó. E aperta. Eu não sei como ela é na parte de trás. Provavelmente isso aqui já vem direto daqui de baixo, né? Eu não lembro como que ela é de costas. Mas acho que tá bonitinho mesmo de costas. Vou encaixar, vou sair ali embaixo. Em algum ponto. Tá, aqui embaixo. Eu tentei sair mais aqui em cima. Opa! Comecei a puxar, só que veio muito aqui pra cima. Pronto. Esse laranja, ele tem que ficar... É um laranja mais claro, ele tem que ficar ali junto com os outros, passando. Pronto. Esse fio aqui que tá sobrando, eu posso encaixar numa agulha. Vou só encaixar aqui embaixo e sair. Junto. No mesmo lugar aqui. Dois. Fiz os nozinhos, né? E eu corto e empurro. Nem precisou empurrar. É só amassar um pouquinho que ele já entrou. Tá. Aqui é só pentear, que vai ficar todo abertinho, assim. Toda doidinha. Falta mais detalhes. Um preto aqui em cima e as sobrancelhas. As sobrancelhas pra gente poder juntar aqui. Essa sobrancelha, ela é muito delicadinha, porque a gente vai passar cola só nessa parte aqui de baixo e juntar aqui. Então, tem que segurar com um alfinete, ou você mesmo tem que ficar segurando. Então, não vou me preocupar tanto com esse cabelo, porque com certeza a gente vai bagunçar. A sobrancelha, enquanto a cola tá descendo aqui, a gente vai prender ela aqui, ó. Uma aqui e a outra aqui em cima dos olhinhos. Então, é por pouco espaço. É só em 2 pontinhos que a gente vai passar cola e só nessa ponta dos pontos. Entendeu a ponta dos pontos? Bem no cantinho. Assim. Um detalhe. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Então, é só em cima desses 2 pontinhos de baixo.
Essa é a ponta do ponto. Pronto. Ah, tá tomando forma. Sobrancelha posta. Vou pegar agora um fio preto pra gente poder passar aqui em cima. Deixa quietinho pra poder secar. Tô com fio preto. Eu peguei um fininho. Ou pode usar o que você tiver por aí. Eu vou começar aqui da ponta. Ele não vai, né, do canto aqui daqui de baixo, mais ou menos aqui, ó, rente ao olho, que começa esse fiozinho preto, esse bordado. A gente vai fazer ele meio que por pressão. Vai só passar o fio aqui até o meio. Daqui eu já vou encaixar aqui no canto, mas tem que ser bem no meio. Já vou encaixar para poder sair desse outro lado de cá. Tá um pouco grosso e eu tô tentando evitar a sobrancelha. Devia ter feito isso antes. Tô passando aqui o fio pro outro lado. Não é ainda... Ai, quase saiu. No lugar que eu quero. Mas é bem perto. Então, isso já é um bom sinal. Ele vai ficar aqui por pressão. Então, basicamente, é a voltinha que vai segurar ele aqui. Desse jeito. Eu quero que fique mais ou menos rente com esse aqui. É, acho que era ali mesmo. Tava tentando um mais em cima, mas ali ficou bom. Vou encaixar no mesmo lugar, mas agora eu tenho que fazer pra cá, né? Do meio aqui pra trás. Não precisa colar essa parte, depois a gente vai puxar. Opa, vai puxar e ele vai encaixar. Agora, essa agulha eu tenho que cruzar pra sair exatamente ali no mesmo lugar. Talvez não consiga fazer isso de primeira, mas tem que ser bem perto, que aí já facilita. Ó, quase que foi de primeira. Agora é só passar, entrando aqui no mesmo lugar para sair aqui do lado. Pronto. Agora sim eu consigo puxar esse primeiro fio e tenho que puxar mais esse último e empurrar ali bem pro canto. Só um fiozinho mesmo passando por aqui, tá? Posso fazer os dois nós. Agora a gente já tá caminhando pro finalzinho. Vou cortar aqui mais 2 pedaços do laranja, que é a cor da pele. E acho que só faltam mais esses dois, hein? Detalhes pra gente poder manter o formato original dela. Vou usar um desses agora. Acho que dá pra ser com uma agulha maior, mais grossa, porque aquela fininha já tá até me machucando. Eu vou começar em qualquer ponto aqui de trás, e eu tô usando só pela parte laranja. Deixa eu empurrar o cabelinho dela pra lá. Porque a minha ideia agora é juntar essa maçãzinha aqui do rosto, mais aqui nessa parte laranja. Pra ela fazer assim. Assim. Levantar mais um pouco. Isso. Então, eu tenho que encostar, né, nesse pontinho que tá aqui em cima. Quando eu seguro assim, eu tenho que encostar nesse ponto
e usar esse ponto aqui. Então, vou marcar aqui, ó, com alfinete. Esse ponto com esse ponto aqui. Deixa eu fazer agora pro outro lado. Eu acho que é esse ponto. Nem tô enfiando muito o alfinete não, porque eu acho que tá muito duro. Com esse ponto aqui. Então, vamos tentar fazer isso agora. É só detalhe. Se você quiser, não precisa fazer. Ai, caiu o meu. Já encaixei no primeiro. Agora eu vou pegar, encaixar aqui. Daqui eu vou direto pra lá, tá? Vou cruzar esse olho, por isso que eu tô usando uma agulha grande. A pequenininha, acho que não daria, não. Pronto, consegui. Eu tô aqui dentro, nessa parte aqui de trás. Mas eu perdi o meu alfinete, então tem que fazer de novo isso aqui. Tá, eu tenho que sair nesse daqui. Nesse ponto. Ai, tá quase. Pronto, consegui. Vou entrar aqui no ponto onde está marcado com o alfinete. Agora eu vou lá para a parte de trás. Chegando nessa parte aqui de trás, eu vou pegar um pedaço aqui do cabelo, bem perto do cabelo. Que é o que vai sustentar. Opa. Que é o que vai sustentar essa pressão que a gente vai fazer para essa bochecha levantar. Ó os fiozinhos aqui. A gente precisa puxar muito. Mas o que que vai segurar ele ali? Vai ser a pressão que a gente vai fazer bem aqui atrás e aí vai ficar escondido. Eu posso puxar esse fiozinho daqui, aqui pra cima. Eu tô usando essa parte aqui de trás do cabelo, que é pra poder ficar bem escondido. Ó, eu tenho que deixar com um ponto de diferença. Pronto. Aqui dentro, ó, tem um pontinho de diferença. Ó. Ali, tá vendo? Deixei bem pertinho do cabelo, que é pra ficar escondido. E agora a gente vai puxar, fazer essa pressão aqui, ó. Fazer ele levantar assim pra sorrir na pressão. Então, a gente pode ajudar segurando aqui no meio dos olhos, cuidado com as sobrancelhas. E puxa com esses dois dedos pra cima. Aí a gente ajuda a puxar, ó. Puxei esse lado, eu senti até que veio, né, mais fio. Ó, vou puxar esse lado aqui. Eu puxei os dois lados, né? Puxa um de cada vez. Mas cuidado pra não puxar muito, senão o outro vai embora. Ó, se eu puxar esse aqui, tá vendo que o outro vai? Se eu puxar esse, o outro vem também. Só pra poder manter o formato. E agora ela tá sorrindo muito. Então, aqui a gente faz 2 nós. Esse nozinho, ele vai ficar pra essa parte aqui da frente. Então, aqui, ó. Segura. E faz aqui os 2 nós. Fiz o primeiro. O outro eu preciso das 2 mãos. Fiz o segundo. Vou encaixar isso aqui numa agulha. Vou enfiar em um desses 2 buraquinhos e sair em qualquer canto em um outro lugar. Só para esconder mesmo esse nó. Ó. Viu que ficou discretinho? Tem um vãozinho ali, mas o nozinho mesmo não tem. Agora eu posso cortar. Agora, sim, a gente junta... Ai, a gente junta aqui o corpo e a cabeça. Vai encaixar a agulha aqui. Primeiro, eu tenho que encaixar na cabeça. Para deixar simétrico, você pode fazer aqui, ó, o outro lado, né? O lado de cá, nessa parte aqui de trás. Então, vou começar daqui de cima. Eu tenho que sair exatamente aqui no meio. Então, se você conseguir encaixar seu dedo ali, para poder guiar a agulha, facilita o caminho dela. Aqui, ó.
Aí a gente vai conseguir deixar os dois lados fundinhos, tá? Pronto. Passei, deixo um pouquinho aqui. Vou encaixar bem rente aqui, ó. Desse jeito. Vê se tá reto. Não tá reto. Agora tá reto. Cortei o fio muito pequenininho. Sempre corto gigante. Agora, encaixa aqui nesse buraco e eu tenho que sair num ponto do lado. Ó, foi de primeira. Pronto. Consegui. Essa cabeça aqui, eu vou rosquear ela aqui dentro. Então, ela tem que passar por tem que encaixar aqui, ó. Lembra, a gente já fez esse buraco justamente pra ela encaixar. Então, vou segurar e rosquear, assim como foram com todos os outros personagens. A gente rosqueia assim, até o máximo que dá, que é aqui na golinha. A golinha tem que ficar pra fora. E agora eu vou puxar esses dois fios aqui. Então, eu sempre seguro na cabeça pra poder puxar. Puxei. Primeiro nozinho. Agora o segundo. Passa aqui por dentro de uma agulha. Encaixa em um dos dois pontos, mas tem que ser no mesmo, tá? E sai em qualquer outro lugar. Puxa aqui, ó. Às vezes a gente ouve até um cliquezinho quando puxa, porque faz muita pressão. Só puxar que o nozinho vai embora, ó. Se eu puxar esse fio. Ali, o nozinho vai... Pronto, tirou. Não teve tanta pressão assim. Pra ouvir até, né? Às vezes tem. Então, corta rente. Empurra o nozinho. Acabou. Acabou. Arruma esse cabelo. Ah, gente, é isso. Essa foi a minha versão da ansiedade. Acho que dá até pra gente colar mais um pouco essa boca aqui. Né? Passar mais um pouquinho de cola ali. Acabei sujando. Essa aqui é a minha versão da ansiedade. Ela mexe aqui, ó, a cabeça. Mexe os bracinhos. Então, pode botar a mão na cintura. Comparando aqui com a alegria, tá? Ela ficou maior que a alegria. Então, a minha ansiedade é maior do que a minha alegria, no caso. Essa aqui era a maior personagem até então. É que eu não tava contando com o cabelo. Mas, de altura aqui, né, até os olhinhos, elas têm o mesmo tamanho. Só que com o cabelo, ela fica bem maior. Então, e é isso. Obrigada.